Alô, comunidade! Começa agora mais uma edição do ICL Urgente, nesse dia 9 de junho de 2026. Faltam 2 dias para a abertura da Copa do Mundo, né? África do Sul e México na abertura. Daqui a pouco nós vamos falar não de futebol, mas dos absurdos impostos por Donald Trump naquela que seria a festa do futebol mundial. Daqui a pouquinho vamos trazer tudo isso aqui no ICL Urgente. É um prazer, mais uma vez, ter você aqui com a gente. Trazemos sempre informação, análise feita a quente, atualização das notícias, mais uma vez, com ele, Bruno Concílio, direto da nossa redação. Boa tarde para você, Bruno. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde a você que está nos assistindo nos canais Instituto Conhecimento Liberta e Eduardo Moreira no YouTube. E boa tarde a você que está nos ouvindo nas rádios ao redor de todo o país. Não esquece de deixar o seu like na nossa transmissão, se inscrever nos nossos canais e de visitar a nossa comunidade do ICL Urgente lá no Papo Legal. Olha só, a gente fez mais uma enquete hoje. Dessa vez é um pouquinho diferente. Olha só, para você, a Copa do Mundo nos Estados Unidos mostra que os Estados Unidos não são uma democracia faz tempo, Trump é uma ameaça aos povos do planeta ou o regime Trump está apenas protegendo a segurança do país. Então acessa lá, coloca o seu valiosíssimo voto para a gente ver no final do programa o que vocês, votaram mais aí. Rodrigo, boa tarde. Boa tarde para você, Bruno. Boa tarde para você que mora nesse país, o Brasil, em que a Copa do Mundo foi um sucesso absoluto, né? Menos dentro de campo em 2014, porque levamos de 7-1 da Alemanha na semifinal. Mas fora de campo, você lembra a campanha que foi feita, a campanha de vira-latismo, dizendo assim, imagina na Copa, nada vai funcionar no Brasil, vai ser uma vergonha. Os turistas vieram, os visitantes de fora, os brasileiros curtiram. Foi uma festa em torno dos estádios, nas cidades que sediaram os jogos. Funcionou tudo perfeitamente. Viagens, aeroportos, estradas, estádios, estrutura. No Brasil, tudo funcionou. Menos a seleção do Filipão naquela vez, né? Mas olha o contraste com o que está acontecendo nos Estados Unidos. Aquilo é uma vergonha. Nem na Alemanha nazista, debaixo do Hitler, a Olimpíada lá de 1940, em Berlim, teve tanto absurdo como nós estamos vendo agora. Preconceito, abuso dos Estados Unidos e a FIFA caladinha. Vamos mostrar daqui a pouco o que está acontecendo nos Estados Unidos. Uma vergonha, infelizmente, para quem gosta de futebol. Mas é bom para as pessoas entenderem o que são os Estados Unidos hoje. Um regime que não é mais uma democracia. É um regime violento e perigoso também para os povos de outras nações. Daqui a pouco falamos mais do regime Trump e do que ele está impondo a atletas, a juízes. Vamos falar do TSE, o plenário do Tribunal Superior Eleitoral vai julgar hoje a decisão do presidente da Corte, Cássio Nunes Marques, que retirou de circulação aquela pesquisa Atlas Intel. Você lembra? A gente falou bastante disso ontem. O pedido para fazer a censura da pesquisa foi feito pelo senador Flávio Bolsonaro, após o levantamento indicar queda na popularidade do 01, causada esta queda pela reportagem do Intercept, que revelou a troca de mensagens entre Flávio Bolsonaro e Daniel Vorcaro, Flávio pedindo para que Vorcaro colocasse mais dinheiro no filme sobre o pai dele, Jair Bolsonaro, as relações estranhas de Flávio Bolsonaro com o criminoso Daniel Vorcaro. Bom, nos bastidores, a decisão de Nunes Marques é vista como uma amostra do que pode ser a atuação do TSE durante as eleições. Nunes Marques, nomeado pelo Bolsonaro, já deu a primeira ajudinha aí para o Flávio. A esquerda classificou a decisão de Nunes Marques como censura. Não só a esquerda, hein? Jornalistas, meios de comunicação conservadores. É uma espécie de censura. Por outro lado, a direita bolsonarista foi discreta, evitou comentar o assunto, porque falar desse assunto é chamar mais atenção para a relação entre Flávio Bolsonaro e o banqueiro bandido Daniel Vorcaro. Então, o Nunes Marques deu a liminar, cassou a pesquisa, que já tinha sido divulgada, mostrando a queda da popularidade do Flávio Bolsonaro. Mas hoje o plenário do TSE, que tem 7 ministros, tem que se manifestar. Será que eles vão seguir a decisão do Nunes Marques ou vão derrotar o presidente do TSE? O julgamento começa às 7 da noite e aí a gente vai ficar sabendo em breve. Todo mundo odeia o Vorcaro.
Bom, menos o Flávio, né, que foi lá visitá-lo quando ele já estava preso, inclusive. Mas nós estamos falando de autoridades brasileiras. Além da Polícia Federal, a Procuradoria-Geral da República agora também dá sinais de que deve rejeitar a segunda proposta de delação premiada feita pelo dono do Banco Master. O ex-banqueiro teve uma primeira tentativa de delação negada pela PF. Agora ele trocou de advogado e tenta emplacar a segunda delação, a segunda versão desse acordo, que enfrenta resistências tanto entre os investigadores da PF quanto entre os procuradores da PGR. Em maio, a PF concluiu que aquela primeira proposta não trazia novidades, não trazia elementos novos para a investigação. Deixava de fora, inclusive, fatos que a polícia já tinha descoberto. Nos bastidores, a avaliação de que Vorcaro tenta ganhar tempo enquanto negocia um acordo mais vantajoso e enquanto aguarda definições no STF sobre as medidas adotadas contra ele e a família dele. Vamos lembrar que o pai do Vorcaro também está preso, Henrique Moura Vorcaro. O julgamento deve acontecer em breve no STF para saber se ele aguarda preso ou aguarda livre o julgamento. Estou falando do pai. Então o Vorcaro está tentando ganhar tempo para negociar alguma coisa, alguma vantagem pelo menos para o pai. Em meio à indefinição sobre a delação, a PF vai se reunir hoje com a defesa de Daniel Vorcaro para tentar chegar num acordo ou numa direção assim, ó, se vocês entregarem isso, aí pode ter acordo. O Bruno tem mais informações sobre isso tudo. Bruno. Rodrigo, a reunião entre a Polícia Federal e a defesa de Daniel Vorcaro ocorre em meio à expectativa de uma definição sobre o futuro da proposta de delação premiada. Como você disse, Rodrigo, a defesa afirma que a nova versão entregue na semana passada apresenta elementos inéditos para a investigação. Já integrantes da cúpula da PF consideram o material insuficiente e defendem uma nova rejeição do acordo. Agora, fica difícil saber se o Vorcaro vai entregar as pessoas ou não, né, Rodrigo? Os sinais são de que ele não quer entregar a família Bolsonaro. A gente não sabe o que o Flávio Bolsonaro prometeu ao Vorcaro naquele encontro que eles tiveram em São Paulo, depois da primeira prisão do Daniel Vorcaro. Você lembra? Daniel Vorcaro foi preso a primeira vez, conseguiu liberdade provisória, estava em São Paulo. O Flávio Bolsonaro foi visitá-lo. Ele já de tornozeleira eletrônica, o Daniel Vorcaro, com passagem comprada pelo Senado para o Flávio. O que ele foi tratar com o Daniel Vorcaro ali? Prometeu alguma coisa? Se ele não entregasse os detalhes? Essa aí é a questão. Bom, falando ainda do caso Daniel Vorcaro, filme do Bolsonaro, Dark Horse e as ramificações em São Paulo. Você lembra? A Prefeitura de São Paulo demorou quase 50 dias para responder a um pedido de informações da Polícia Civil no âmbito da Operação Wi-Fi. A investigação apura possíveis irregularidades nos contratos públicos envolvendo o Instituto Conhecer Brasil. Esse instituto, você lembra, pertence a Carina Ferreira da Gama, a mesma que é produtora do filme. Então, a investigação apura essas irregularidades nos contratos envolvendo o Instituto da Carina e a Prefeitura de São Paulo. Olha o prefeito aqui, o bolsonarista Ricardo Nunes. Conta mais pra gente, Bruno. A Prefeitura demorou demais para entregar as informações para a polícia. É a apuração aqui do ICL, né? Rodrigo, segundo a apuração do repórter do ICL Notícias, o Kleber Lourenço, o ofício da Polícia Civil foi recebido pela Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia no dia 10 de abril. Mas até 20 de maio, as informações solicitadas ainda não haviam sido encaminhadas aos investigadores. A polícia pedia a íntegra do processo administrativo do contrato com o Instituto, além de relatórios de fiscalização, notas fiscais, ordens de pagamento e documentos das empresas envolvidas na execução da parceria. Segundo a investigação, esse material era considerado fundamental para o avanço das apurações, Rodrigo. Pois é, só para relembrar, Bruno, a Carina é dona tanto da produtora que recebeu o dinheiro, né, que operou o filme Dark Horse, e ela é uma pessoa sem nenhuma experiência no ramo cinematográfico. Pela produtora dela circulou um dinheirão envolvendo família Bolsonaro, Mário Frias, o projeto do filme. E a mesma Carina fez um contrato milionário com a Prefeitura de São Paulo para fornecer o Wi-Fi em praças e ruas de São Paulo. Wi-Fi que não está funcionando em vários pontos. Por que a Prefeitura está demorando para entregar as informações para a polícia? O que o Ricardo Nunes
tem a ver com o esquema do filme? Tem participação da prefeitura? A prefeitura injetou dinheiro nas empresas da Carina a pedido dos bolsonaristas? Esse contrato é um contrato legítimo ou é uma fraude? É lavagem de dinheiro? São perguntas que a investigação da Polícia Civil pode indicar. Bom, ainda falando de São Paulo. Aliás, fala-se pouquíssimo, né? De Tarcísio de Freitas. O prefeito, a gente até fala um pouco. Tarcísio de Freitas vai escapulindo aí rumo a uma reeleição sem ser cobrado por nada. Sabesp, privatização da Sabesp, explosão em instalações da Sabesp e outros tipos de investigação mostrando o descontrole na segurança pública de São Paulo. E aí o Tarcísio não aparece em manchete nenhuma, é protegido pela mídia paulista. Bom, um ex-estagiário do Ministério Público de São Paulo foi preso hoje sob a acusação de ter ingressado no Ministério Público já com a intenção de cometer crimes. Está aí na manchete do ICL. É um ex-estagiário que seria ligado ao PCC. Além dele, foram detidos na Operação Infiltrados desta terça-feira um ex-chefe de investigadores da Polícia Civil de São Paulo e um ex-policial civil. Segundo as investigações, eles são acusados de participar de um esquema de extorsão que tinha como alvos integrantes do próprio PCC. Então eles tinham acesso às investigações feitas pelo Ministério Público, pelo GAECO, que é o Grupo de Repressão ao Crime Organizado, pegavam essas informações e vendiam para os criminosos em troca de dinheiro, de vantagens. Vendiam informação para poupar os criminosos ou para municiar os criminosos de informação para eles saberem o que o Ministério Público ia fazer em relação a eles. Esse ex-estagiário do Ministério Público, que hoje é advogado, teria utilizado bancos de dados do MP para identificar alvos e cobrar dinheiro em troca de proteção, né? Nesses alvos aí do PCC. O chefe de investigadores da Polícia Civil também é suspeito de repassar informações sigilosas a criminosos em troca de dinheiro. O grupo estaria envolvido até num plano para matar um promotor do GAECO, Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado. Aí fala-se do PCC, do Trump, porque tem que vir para o Brasil, porque o Lula não reprime. E olha São Paulo. Por acaso o Tarcísio está fazendo alguma coisa contra o crime organizado? Já teve até execução de um sujeito que era informante da polícia na porta do Aeroporto Internacional de São Paulo. E ninguém cobra o Tarcísio. É impressionante como ele vai saindo de fininho. Ia ser o candidato a presidente, o bolsonarismo não deixou. Ele vai ser candidato à reeleição, vai enfrentar o Haddad, que pode crescer aí na campanha. Vamos aguardar. Bom, vamos sair da polícia e entrar na política. Às vezes os dois se misturam, né? Mas nesse caso aqui é diferente. Vamos falar de Minas Gerais, considerado um estado decisivo nas eleições presidenciais. Você sabe, quem ganha em Minas, ganha no Brasil, né? E o curioso, a gente mostrou ontem um mapa aqui dos palanques de cada candidatura, as principais, né? Flávio de um lado, Bolsonaro, e o Lula do outro. Minas Gerais está indefinido. O palanque nem do Flávio Bolsonaro nem do Lula está definido em Minas. Há menos de 4 meses, nenhum dos dois grupos políticos, PT e PL, conseguiu definir o candidato que vai concorrer ao governo do estado. Bruno traz mais informações para a gente também sobre isso. Pois é, Rodrigo, tanto o presidente Lula quanto o senador Flávio Bolsonaro estão correndo contra o tempo para consolidar suas alianças em Minas Gerais, que é o segundo maior colégio eleitoral do país. No PL, a principal aposta é o senador Cleitinho, que é filiado ao Republicanos. Só que ele mesmo ainda não teria se decidido sobre a candidatura. Já no campo governista, o Lula viu frustrada sua tentativa de lançar o ex-presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que decidiu não concorrer e anunciou sua saída da vida política. Entre as alternativas analisadas pelo PT estão a ex-prefeita de Contagem, Marília Campos, e uma possível aliança com o ex-prefeito de Belo Horizonte, o Alexandre Calil, que é do PDT, Rodrigo. É isso, os dois nomes aí, já que o Rodrigo Pacheco não vai ser o candidato do Lula, os dois nomes, a Marília Campos, Bruno, a questão é que ela está muito bem cotada para Senado, ela é prefeita de Contagem e é pré-candidata ao Senado e está em primeiro nas pesquisas. Aí o PT abriria mão da candidatura ao Senado quase garantida, eu não digo, mas com boas chances para concorrer ao governo de Minas com muito mais dificuldade. A outra possibilidade é fechar um acordo com o Calil, que já foi prefeito de BH, foi presidente do Clube Atlético Mineiro, é filiado ao PDT, que é um partido aliado do Lula.
Olha, eu estou achando que está muito em cima da hora. Nenhum dos dois conseguiu fechar palanques ainda em Minas Gerais, que é um estado decisivo para os dois lados. Falando em eleição, vamos voltar a olhar para o quadro eleitoral peruano. A eleição continua indefinida, a apuração já dura mais de 24 horas no segundo turno. Ontem trouxemos aqui Roberto Sanches, de esquerda, ultrapassou a candidata da extrema-direita, Keiko Fujimori, mas não há uma definição ainda, com quase 96% dos votos apurados. Olha só, apuração de 95,9% dos votos até agora. Você tem 1,6% de votos que vão para a Justiça Eleitoral e tem ainda pendentes 2,3%. Por que está tão indefinido? Porque boa parte dos votos que ainda faltam entrar na contabilização vem do exterior. Votos lá os peruanos que moram nos Estados Unidos, na Itália, na Espanha. E esse voto do exterior favorece a Keiko Fujimori. Eu acho que a gente tem imagens dos dois para as pessoas lembrarem, né? Dos candidatos. A Keiko Fujimori, aí ó, isso exatamente. Então, a Keiko Fujimori avança no voto que chega do exterior. O Roberto Sanches pulou para o primeiro lugar, tem 20 mil votos de vantagem sobre a Keiko. Mas conforme entram os votos do exterior, ela pode virar de novo a eleição. E aí vai tudo depender daquele 1,5% que eu mostrei ali antes, que são os votos que estão pendurados na Justiça Eleitoral. Tem praticamente um empate quase absoluto, nesse momento com vantagem para o candidato da esquerda, que é o Roberto Sanches. É importante dizer que a apuração paralela de empresas privadas mostrou que, no final de tudo, o Sanches deve ser eleito, por uma diferença ínfima. Ínfima. Então, confusão na certa por aí. A eleição chama a atenção de estadistas e líderes de outros países, né? A gente viu o Gustavo Petro, que é o presidente da Colômbia, comemorar a possível vitória do Roberto Sanches, que é de esquerda. É ligado aos movimentos indígenas, o Roberto Sanches. Aí veio o Gustavo Petro e comemorou. O Petro, que é da Colômbia, país vizinho, disse assim: o progressismo acaba de ganhar a presidência do Peru, tem derrotado a extrema-direita mais extremada, aquela apresentada pela família Fujimori. Pedro Castillo foi reivindicado pelo próprio povo do Peru. Castillo é o ex-presidente de esquerda que foi derrubado. Restaurarei totalmente as relações diplomáticas e pedirei ao novo presidente que iniciemos uma fusão no Pacto Andino com o Mercosul, disse o Gustavo Petro, comemorando a derrota da Keiko Fujimori. A Keiko Fujimori não gostou nada disso e fez uma declaração bizarra que nós vamos assistir agora. Vamos ver o vídeo da Keiko Fujimori respondendo ao Petro da Colômbia. Vamos lá. Excelentíssimo senhor presidente Petro, gostaria de lhe pedir de maneira pública e direta que, por favor, não tente meter o seu nariz vermelho nos assuntos internos do Peru. O Peru derrotou o terrorismo de forma definitiva. E não vamos aceitar, sob hipótese alguma, que o terrorismo externo se envolva em nosso país. Quero enviar meu abraço fraterno a todo o povo colombiano, mas expresso meu repúdio total e absoluto ao guerrilheiro Gustavo Petro. Muito obrigada a todos. A cena toda é bizarra, a fala dela também é bizarra. As piadas da quinta série estão ativadas a mil com esta fala da Keiko Fujimori e pelos assessores ali em torno dela. É tudo bizarro aqui. Ela provavelmente vai perder pela quarta vez, vai ser tetra derrotada na eleição. É a quarta eleição seguida que ela disputa, em todas elas perdeu por estreita margem. Você viu a frase dela? Pedindo que o Petro não ponha o nariz onde não foi chamado. E aí dá vazão para todo tipo de piada da quinta série. Ela chama o Petro de guerrilheiro, né? De guerrilheiro. Bom, o Gustavo Petro da Colômbia fez a tréplica. Nós temos aqui, ó, senhora Fujimori, que interveio na política da Colômbia com a sua internacional fascista. Se perder as eleições no Peru não é pela cor da minha pele, porque ela disse, não põe o seu nariz vermelho. Né? Aí ele diz, não é pela cor da minha pele. Ele está, de certa maneira, dizendo que ela é racista contra os indígenas. A Keiko Fujimori. Se perder, diz o Petro, é por causa do seu pai, que foi um criminoso contra a humanidade. Então, olha, a situação, né, pegando fogo realmente aí na eleição peruana e se espalhando pela Colômbia, que também tem eleição segundo turno no dia 21 de junho,
o candidato do Petro de esquerda enfrenta também um extremista de direita na Colômbia. É para a gente ficar atento nesse cenário todo. Lá na Colômbia teremos o Espriella, de extrema direita, contra o Ivan Cepeda, apoiado pelo Gustavo Petro. Ainda no noticiário internacional, a palavra de Trump vale menos do que uma nota de 3. Israel voltou a atacar o Líbano hoje, num novo desafio ao presidente dos Estados Unidos e ao rival Irã. Bruno tem outros detalhes. Rodrigo, o alvo dessa vez foi a cidade histórica de Tiro, no sul do país. Em um único bombardeio, um míssil israelense atingiu a periferia leste da cidade. Segundo o Ministério da Saúde libanês, 8 pessoas morreram. Os ataques israelenses, os mais mortíferos em Tiro desde o início dos combates no Líbano, ocorreram após uma ordem de retirada de toda a cidade emitida por Israel. Vale lembrar que ontem, Israel e Irã concordaram em suspender os ataques após um apelo de Donald Trump. Mas parece que esse acordo só vai valer para os bombardeios ao Irã, até porque Israel segue firme com a ofensiva no Líbano, como a gente consegue ver, Rodrigo. Do outro lado, o Irã afirmou que retomaria as hostilidades de Israel se Israel continuasse a atacar o Líbano. Rodrigo. Pois é, Bruno. Então, quer dizer, o Trump não consegue controlar o Netanyahu. O Netanyahu manda mais do que o Trump. Aliás, o Trump não controla o Netanyahu e nem a opinião pública lá nos Estados Unidos. Porque, veja só, o presidente norte-americano foi fortemente vaiado na noite desta segunda-feira, durante a final da NBA, o campeonato de basquete lá dos Estados Unidos. Trump foi o primeiro presidente em exercício a comparecer a uma final da NBA, né? Aconteceu em Nova York, obrigando a equipe de segurança a montar um forte esquema ali para supostamente evitar problemas, né, com o Trump. Mas esqueceram de combinar com o público que não podia vaiar. Aí a segurança não pode controlar, né? Durante a execução do hino dos Estados Unidos, os torcedores puxaram uma vaia federal e histórica a Donald Trump, assim que ele apareceu no telão na quadra. Vamos ver como é que foi essa cena. Vamos lá. Eu acho que a vaia foi até pouca. Eu ia dizer que o Trump apareceu no telão dando um sorriso amarelo diante da vaia, mas em se tratando do Trump, foi um sorriso cor de laranja. Ele dá um sorriso cor de laranja quando é vaiado pelo ginásio inteiro em Nova York, que é uma cidade fortemente democrata e de oposição ao Donald Trump. Tá aí o sorrisinho dele, ó, a hora que é vaiado. Vamos ver de novo aí. Sorriso laranjinha do Donald Trump. Bom, falando nele, a gente inaugura hoje aqui no ICL Urgente o quadro Absurdos na Copa. Até porque, em se tratando de Donald Trump, do regime, do governo de Donald Trump, todo dia tem um absurdo diferente. E isso não para nem com a chegada da Copa do Mundo. Um dos casos mais revoltantes das últimas horas envolveu um árbitro da Somália, Omar Artan, que é esse que está aí na tela. A FIFA foi obrigada a retirar o árbitro do quadro de apitadores da Copa, porque ele foi barrado pelo Donald Trump. Ele teve o visto de entrada negado, sem nenhuma explicação, e não vai poder participar da Copa. Ele era um juiz selecionado entre os melhores da África. Bruno, conta pra gente os detalhes, por favor. Rodrigo, olha isso, que hoje o absurdo é grande, esse absurdo é gigantesco. O Artan, de 34 anos, seria o primeiro de seu país, a Somália, a apitar uma edição da Copa. Em 2025, ele foi eleito o melhor árbitro da Confederação Africana de Futebol e chegou até a apitar a final da Champions League da África. Com esse currículo, o Artan, mais do que merecidamente, acabou sendo escalado para trabalhar na Copa. Mas adivinha, ele foi barrado de entrar nos Estados Unidos pelo governo Trump logo quando aterrissou em território norte-americano. O Artan conta que a entrevista de imigração durou 11 horas e que, após ter o visto negado, ele foi levado para uma cela separada, onde permaneceu detido por mais algumas horas antes de ser colocado em um voo de volta para a Turquia. E o que a FIFA fez sobre isso, Rodrigo? Lavou as mãos. A entidade resolveu remover oficialmente o Artan do quadro de árbitros da Copa do Mundo. Rodrigo, olha esse absurdo. Eu não sei o que revolta mais, né, Bruno? Se é a postura dos Estados Unidos, que impedem o profissional, numa festa esportiva, de participar sem nenhuma explicação, ou a covardia temperada com muito dólar, que é a escolha da FIFA de dizer, tá bom, então tira o juiz, sem nenhum protesto.
Numa entrevista ao jornal The New York Times, Artan acusou o governo Trump de preconceito. Vou virar aqui para o telão, porque a gente tem a frase na entrevista do Artan, que é um juiz de primeiríssima linha. Abre aspas. Acho que eles têm um problema com o meu país. Eu estou muito desapontado. Eu tinha a documentação correta e tudo mais. Tinha o visto certo, disse Omar Artan, primeiro árbitro da história da Somália que apitaria uma Copa e foi impedido de entrar nos Estados Unidos. É revoltante. O árbitro disse que as autoridades não deram nenhuma justificativa. Segundo a imigração dos Estados Unidos, Artan, abre aspas, foi considerado inadmissível. Por quê? Bom, devido à preocupação com verificação de antecedentes. Ah, porque ele é da Somália? É absurdo o que fizeram com esse rapaz, com esse profissional do futebol, o árbitro da Somália. Bom, a verdade é que o governo Trump não está facilitando para ninguém. Olha só o que aconteceu. Vamos para o segundo capítulo dos absurdos. Seleção de Senegal foi marcada, a chegada da seleção de Senegal foi marcada por uma situação também bizarra. Acredite se quiser, os jogadores e integrantes da comissão, a gente tem as imagens, foram revistados assim que botaram o pé na pista do aeroporto. Dá uma olhada nisso. Revistados de forma humilhante, né? Passaram por uma... Olha aí, um deles teve que se sentar numa cadeira e o sujeito passou ali o detector de metal no pé, no tênis. São atletas, né? E se vai fazer isso, faz dentro do aeroporto, no recinto adequado. Mas não, parece que o objetivo é gerar imagens de humilhação, especialmente aqui nesses dois casos com países da África. O juiz da Somália e os atletas do Senegal. Uma recepção nada calorosa, né? A seleção do Uzbequistão foi outra que passou por algo parecido, hein, gente? Uzbequistão, agora da Ásia. Antes do amistoso contra a Holanda, na chegada ao estádio para a partida, a delegação foi submetida a uma revista com uso de detector de metais e cães farejadores. Então já temos 3. Juiz da Somália, seleção do Senegal, seleção do Uzbequistão e agora vamos para o 4º, a seleção do Iraque. Foi afetada no desembarque nos Estados Unidos. Ayman Hussein, atacante que fez o gol da classificação do Iraque para essa Copa, foi detido e interrogado por 7 horas no aeroporto internacional de Chicago. Hussein teria sido detido em função do sobrenome, o mesmo do ex-ditador Saddam Hussein, que governou o Iraque de 79 até 2003, quando foi deposto após um ataque dos Estados Unidos. Mas Hussein no Iraque é que nem Silva aqui no Brasil. Ainda assim, os controladores ali de fronteira acharam por bem impedir, ou pelo menos dificultar a entrada, humilhar o jogador do Iraque também na entrada nos Estados Unidos. Aí você olha esses absurdos e pensa assim, bom, pelo menos a FIFA montou uma estrutura bacana, estádio, né, para o público acompanhar tudo de perto, mas não. Tá difícil comprar ingresso. FIFA multiplica em até 22 vezes o preço de ingresso para ganhar mais de 15 bilhões de reais, diz a manchete do UOL. O Bruno tem outras informações sobre o preço do ingresso nessa Copa, Bruno. Rodrigo, olha só isso. Em relação aos valores cobrados na Copa passada, que aconteceu no Catar em 2022, a FIFA multiplicou os preços dos ingressos em até 22 vezes. Isso mesmo, 22 vezes, Rodrigo. Com esses valores exorbitantes, a entidade prevê um ganho de 15 bilhões de reais com venda de pacotes de hospitalidade e ingressos no Mundial, um montante 6 vezes maior do que na última edição. E tudo isso foi decisão do presidente da FIFA, o Gianni Infantino, que adotou os famosos valores variáveis para maximizar os preços. Isso significa que os valores dos ingressos oscilam em tempo real conforme a demanda e a categoria do assento, Rodrigo. Pois é, Bruno, tanta questão de ingresso. A gente até já tinha falado ontem da seleção do Irã, né? Podemos relembrar a seleção do Irã, que está sendo obrigada a se hospedar no México. Apesar de jogar nos Estados Unidos, vai se hospedar no México porque não tem visto para dormir em território dos Estados Unidos. Está pior a situação na Copa dos Estados Unidos do que teve na Olimpíada sob nazismo na Alemanha em 1940. Tem a famosa foto, né, na Olimpíada de 1940 em Berlim, que Jesse Owens, o atleta norte-americano, obrigou os nazistas a engolirem a vitória de um afrodescendente, derrotando aqueles que se julgavam superiores racialmente. É a foto famosa de 1940. Ainda assim, o Hitler não dificultou, né? O Owen, inclusive, fez amizade com atletas alemães, ficou famosa a amizade dele com um dos atletas, que depois o alemão morreu na Segunda Guerra e o Jesse Owens fez história. Será que vai ter coisa parecida nos Estados Unidos? O Trump querendo humilhar, especialmente os africanos, os asiáticos?
e vai ter que engolir protestos dos atletas, eu espero que surja alguma coisa. Eu espero que sim. Vamos acompanhar de perto. Essa Copa é legal de ver pelo futebol, mas também por toda a conotação política envolvida num momento tão grave para a humanidade. Bruno Consilio, obrigado mais uma vez pela parceria aqui nesses dias em que a Laura Coach está de férias. Obrigado, Bruno. Obrigado, Rodrigo. Rapidamente, vou ler o resultado da enquete na comunidade do ICL Urgente, no Papo Legal. A gente pode ver aqui que em terceiro lugar ficou o regime Trump, que está apenas protegendo a segurança do país. Em segundo lugar, os Estados Unidos não são uma democracia faz tempo. E o grande vencedor, com 65% dos votos, foi Trump é uma ameaça aos povos do planeta. É isso, Rodrigo. Muito obrigado e até amanhã. Até amanhã, mas eu deixo aqui antes do N2 um convite para você, né? Daqui a pouco, nesta terça-feira, às 8 da noite, o ICL promove um encontro para discutir o risco do super El Niño. O Trump é uma ameaça ao mundo, mas o El Niño, esse super que vem por aí também. Então se inscreva para acompanhar esta conversa, iclurgente.com.br, vai abrir o campo aí, você se inscreve e daqui a pouco a nossa equipe te lembra. Daqui a pouco Eduardo Moreira com os super convidados trazendo esse debate. Super El Niño, qual o risco para a humanidade, para a economia, para o Brasil, para a sociedade brasileira e para o meio ambiente, é claro. Super El Niño daqui a pouco, 8 da noite. Vem aí agora o N2 com a Gabi Varela, o Chico Sá, toda a nossa equipe, daqui a pouco eu tô por lá. ICL Urgente volta amanhã. Valeu, gente. É hoje, turma. Se você se esqueceu e marcou alguma coisa nesse horário, desmarca, porque é a aula mais importante desse ano. Hoje, às 8 horas da noite, a gente vai estar junto com o professor Guy McPherson, professor emérito da Universidade do Arizona e uma das autoridades mais polêmicas em relação à questão climática. Porque, para ele, tudo isso que a gente está vendo, inclusive a possibilidade do Super El Niño, é só o começo de algo muito pior. A gente precisa entender o que está acontecendo para poder se proteger. Se você está inscrito para a aula de hoje à noite, 1 hora antes vai chegar no seu e-mail ou no WhatsApp o link para você poder clicar e a gente te levar até a aula. De noite a gente se encontra. Na revista Liberta dessa semana, Pedro Ivo Camarinha alertou que o Brasil avançou na gestão de riscos climáticos, mas ainda não está preparado para o El Niño. 8 milhões em áreas de risco, municípios sem orçamento e um país que confunde mobilização de última hora com prevenção. Leia também. Mário Moscatelli sentenciou que a tempestade perfeita está pronta para desabar e que numa cultura que trata a prevenção como blasfêmia, o Brasil repetirá o padrão do Museu Nacional, alertas ignorados e tragédia anunciada. Ainda artigos de Débora Maganha, Leandro Demore e muito mais. Revista Liberta. Independência em cada palavra.